finalizar aí ainda essa questão do tema da mais-valia, né, para fazer uma conclusão, o que a gente percebe, assim, a título de exemplo, é que se um trabalhador ele era contratado, o trabalho dele necessário seria 4 horas de trabalho por dia, o que acaba acontecendo? Com a força do seu trabalho, muitas vezes, na época de Marx, ele não trabalhava 4 horas. O tempo necessário, embora ele ganhasse por 4 horas, se o tempo necessário para produzir alguma coisa levava muito mais tempo, ou o lucro seria muito maior do que as 4 horas empregadas, esse valor a mais o trabalhador não recebia. Então, a partir dali, existe um conceito de uma exploração da própria mão de obra do trabalhador, né? Imagine hoje, seria como se nos dias de hoje, as máquinas, a produção em grande quantidade, a gente percebe isso, as máquinas produzem em grande quantidade e muitas vezes gera-se lucro, e o trabalhador não recebe esse lucro na mesma proporção das grandes indústrias, das grandes empresas. Se vocês perguntarem para algumas pessoas mais velhas que trabalhavam nas metalúrgicas antigamente, com 3 meses de salário, eles tinham condições de comprar um carro zero. Hoje, um trabalhador, um metalúrgico, existe um achatamento no salário deles. Ou seja, existe uma perda de ganho real do seu salário, né? Então, parece-me que quando Marx falou isso na época dele, essa crítica ao sistema capitalista, que importa sempre ao lucro, o ganho, e o trabalhador acabava perdendo cada vez mais, né? Então, entendendo um pouco essa crítica, esse mecanismo, embora o contexto no tempo de Marx, mas eu acredito que dá para fazer uma leitura hoje bastante interessante dessa situação do mundo capitalista que a gente vive e a triste situação do trabalhador, muitas vezes que é explorado e etc. tal, tá bom? E isso é consequência do nosso próprio tema, que é o quê? É o liberalismo econômico. A revolução industrial, o desenvolvimento de máquinas, o êxodo rural, em que as pessoas saíram da zona rural e vieram para a cidade, começa a surgir essa liberdade econômica, a produção em massa, o desenvolvimento dos meios de comunicação, né, a produção em série, para atender a demanda da população e do consumo. Aumenta-se a mão de obra, aumenta-se a população, aumenta-se o consumo e a necessidade de novas matérias-primas, novas forças de trabalho, e aí começa a existir um liberalismo econômico, né, na nossa própria sociedade aí. E o governo, cada vez mais, ele quer, esse liberalismo econômico, quer proteger os interesses dos empresários, da propriedade privada, etc. A partir daí a gente começa a construir a lei da oferta e da procura, né? O mercado que vai definir as regras do jogo, né? Aí é importante a gente entender essa história, esse desenvolvimento de uma sociedade liberal, tá ok?